Olá, amados, estamos de volta aqui no canal. Eu sou Denis Silva e através do canal Denis Silva nós estaremos divulgando o nosso trabalho, qual é divulgar as letras e composições dos hinos quais Deus, através do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, tem nos dado este dom e este talento para compormos, certo? Através deste canal nós queremos divulgar esse trabalho, o qual são as letras que você irá ver aí eu cantando, certo? As letras estão incompletas aí nos vídeos quais vocês irão ver, até pelo motivo de segurança, certo? Se alguém gostar de alguma das composições, entre em contato conosco através do canal, certo? Pedimos também que os amigos se inscrevam no canal e dê aquele like no sininho para nos ajudar na divulgação do canal e também do nosso trabalho, tá ok? No canal você também estará ouvindo a mensagem da Palavra de Deus, a qual estaremos também pregando, certo? Também você estará vendo e aprendendo como dar nó em gravata. Você que não sabe ainda dar nó em gravata, nós estaremos ensinando passo a passo até que você venha a aprender, certo? Mas nesta feita nós iremos estudar a Palavra de Deus, que é da lição do segundo trimestre, a qual estamos estudando, certo? É esta lição aqui a qual estamos estudando, tá ok? Estamos estudando esta lição, ok, meus irmãos? Essa lição, nós estaremos estudando ela, certo? É o segundo trimestre, certo? Estaremos já na 8ª lição, lição de número 8. E essa lição a qual iremos estudar agora, ela será ensinada na igreja no dia 23, ou melhor, 22, certo? Que é aos sábados à noite. Então, nós iremos ler a palavra de Deus, a qual se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo de número 26 em diante. O tema dessa lição é o ministério de evangelista, certo? O ministério de evangelista. O que quer dizer o evangelista? O evangelista é um pregador, um propagador, um anunciador de boas novas, de boas notícias, aquele que leva a palavra de Deus aos cansados, oprimidos e necessitados, certo? Para a libertação das almas que se encontram aprisionadas no mundo e nos seus pecados. Porém, estes homens evangelistas foram chamados por Deus para propagar a palavra do Senhor. Lemos a palavra de Deus que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro?
Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolo. Isso já estamos em Efésios, certo? Efésios, capítulo de número 4 e versos de número 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Tá ok, meus irmãos? Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Atos e também Efésios, ou Éfesos, como alguém queira chamar, nós passamos a entender qual é a prioridade dessa mensagem a qual o profeta, ou melhor, o evangelista, certo? Ele tem nesta mensagem que é por base levar a palavra de Deus àqueles que ainda não entregaram-se a Cristo, certo? Quando a palavra de Deus, ela diz que aquele eunuco, servo da rainha de Candace, ele voltava de Jerusalém, tinha ido adorar a Deus no templo, e ao voltar, ele lia a palavra de Deus, porém ele não entendia a palavra de Deus. O Espírito Santo, por sua vez, ele fala com Filipe, com este evangelista, certo? Até porque, na essência, Filipe era um dos homens que ajudava os apóstolos na distribuição de alimento para os pobres, para os carentes. Mas Deus, ele viu a postura de Filipe, o apego, certo? A boa intenção dele e a sua evolução para alguém que era apenas um entregador de alimento, era um auxiliar dos apóstolos, o qual ajudava os apóstolos a alimentar os pobres e os necessitados. E a gente vimos aí que o Espírito Santo, ele vai até Filipe e manda o mesmo ir até aquele homem, certo? Aquele eunuco que lia o profeta Isaías, porém não entendia o que lia. A Bíblia diz que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento, certo? E dentro desse versículo a gente vimos aí o profeta, né, o evangelista Filipe, indo até aquele homem que, mesmo lendo a palavra, mesmo com a palavra em mãos e lendo, ele não entendia, ou seja, era alguém que mesmo vendo se tornava cego, era alguém que mesmo entendido se tornava a pessoa leiga, certo? Uma pessoa ignorante no seu conhecimento. Mas, como a Bíblia diz que aquele que é natural não entende as coisas sobrenatural, que aquele que está na carne não entende as coisas do Espírito, isso é normal que tenha acontecido com o eunuco. Mas Deus, ele manda com que Filipe se aproxime daquele carro para abrir os olhos àquele homem, para fazer com que aquele homem ele viesse a entender qual era o sentido daquela palavra, qual era o objetivo daquela palavra e quem era o alvo qual aquela palavra se referia. E a lição, ela diz, e a Bíblia, que quando Filipe chega até aquele eunuco, ele pergunta: entendes tu o que lê? E aquele homem, a sua resposta, ele revida a Filipe de: como irei entender se não há quem me ensinar, se não há quem me explique, certo? Então, por aí, meus amados, a gente vimos a necessidade das pessoas em aprender e entender da palavra de Deus. Muitos têm uma Bíblia em sua casa, mas não é porque eles têm uma Bíblia que entendem.
Não é porque, meu amigo, você tem uma Bíblia em casa que quer dizer que você entende a palavra de Deus. Você lê, mas não consegue interpretá-la. Você lê, mas não consegue distinguir qual o objetivo daquela palavra. Você lê, mas é como se você não lesse. Mas Deus, Ele tem levantado homens e mulheres, certo? Jovens e até criança para propagar a sua palavra, para propagar o seu evangelho e fazer com que as pessoas entendam qual é o sentido da palavra. Se eu perguntar hoje a qualquer pessoa qual o objetivo de Jesus, todos irão dizer, primeiramente, que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu e para nos salvar. Essa foi e é sempre será a intenção de Cristo. Esse é o objetivo. Mas quando alguém vai ler a palavra, não entende, certo? Mas Deus, ele manda Filipe até aquele eunuco ensinar a palavra de Deus. E quando Filipe, ele fala de Deus e explica qual era o sentido de quem aquela palavra falava, então o eunuco ele passou a ter sede, o eunuco ele passou a sentir prazer na sua alma começou a se alegrar, a sua alma passou a ter gozo, a ter alegria, porque ele lia, mas não entendia, e por ele não entender, certo? Aquilo não tinha sentido para ele. Mas no momento que Filipe leu e explicou para ele de que se referia aquela leitura, de quem e por quê e para quê, aquele homem ele encheu o seu coração de gozo, a sua alma foi preenchida, porque ele ouviu, entendeu e creu. E o gozo foi tão grande na alma daquele eunuco que ele pediu a Filipe para o batizar. E a Bíblia diz que Filipe o batizou na primeira oportunidade que eu teve, certo? Então, meus amados, o que vem a ser? Quando Deus ele tem levantado os seus servos para propagar a palavra, é porque ele sabe que aqueles que estão distantes da sua palavra, eles não entendem, por mais que ele saiba, por mais que ele ouça, se não houver quem lhe explique, tintim por tintim, detalhe por detalhe, eles não irão entender, certo? Quando a Bíblia diz que Deus enviou os 70 para fazer a sua obra, para anunciar as boas novas de Deus nas regiões, certo? Na Galileia e em outros lugares, certo? Aqueles homens saíram com esse objetivo de dizer ao povo quem era Jesus, de quem Jesus era filho, aonde morava Jesus, por que morreu Jesus, para que morreu Jesus e para onde Jesus ia os levar, caso eles crescem e aceitassem aqueles ensinamentos. Então, o que cabe à igreja do Senhor, o que cabe àqueles que estão vivendo o evangelho em si, que aceitaram a Cristo, que têm o evangelho já em suas vidas, o que cabe a ele e a nós é fazer o quê? É propagar o evangelho, pois nós somos os evangelistas, até porque os evangelistas são aqueles homens que foram levantados para fundar igreja, certo? Para cavar os alicerces com a palavra de Deus, para fazerem base e suspender a estrutura, certo? Para que o evangelho viesse a se firmar na vida de cada um. A Bíblia não nos salvou para vivermos entre quatro paredes. A Bíblia, através de Cristo, da palavra de Deus, Cristo não nos salvou para que viéssemos a ficar escondido em casa, não. A Bíblia, ela nos deixa bem claro que Cristo nos chamou para a sua maravilhosa luz, para fazer a sua obra, para lhe adorar, para lhe obedecer e para cumprir o seu ide. Aquela obra a qual Jesus, aonde ele parou, ele ordena aos seus discípulos na grande comissão,
que os mesmos fossem adiante, propagando, semeando a palavra, levando o evangelho a todos, independentemente de religião, independentemente de raça, cor, certo? Independentemente de classe social, todos precisam e precisaria e vão sempre precisar de Cristo, certo? Então, todos foram chamados para cumprir esta missão, mas os discípulos, a Bíblia diz que pregaram por toda a região, certo? A Galiléia e outras regiões, Jerusalém, Samaria, Judéia e outros demais lugares, todos os lugares, cidades, certo? Que eles puderam alcançar, eles pregaram a Jesus Cristo como Salvador, cumprindo a obra de um evangelista, ou seja, cumprindo a grande comissão de Cristo, que é levar o evangelho de Deus a todas as nações. Mas a gente vemos que um dia os discípulos, os apóstolos, os profetas, certo? E reis e sacerdotes e outros homens de Deus, constituído autoridade por Deus, pararam, certo? Porque a sua vez passou. Mas quando a Bíblia diz que Cristo, ele partindo, certo? Na sua ascensão, ele deixa os discípulos e apóstolos e seus servos para pregar o evangelho, certo? Mas os apóstolos, os discípulos, os profetas e outros homens de Deus constituídos pelo Pai para levar a sua palavra também partiram. Mas a semente do evangelho ela ficou, ela permaneceu. E aqueles que foram salvos através dos discípulos, apóstolos e profetas e outros homens de Deus, a palavra foi aceita por eles e eles continuaram a levar a palavra. E ao ponto de que esta palavra viesse a chegar até a mim e até a você e até a nós. Aí eu quero te dizer o quê? Que se a vez dos apóstolos e discípulos, profetas e outros homens de Deus passaram, agora é a minha e a tua vez. Sabe por quê? Porque a obra ela ficou incompleta. Sabe por quê? Até hoje a obra ela está incompleta. O que eu quero te dizer é que o alvo qual Cristo, Deus, o Espírito Santo, que iria, ou melhor, quer alcançar, não chegou ainda ao topo qual ele quer, certo? Por isso, ele nos induz, nos impulsiona a permanecer pregando o seu evangelho até o momento que ele dizer basta e vim buscar a sua igreja. Até lá, meus irmãos, eu e você e nós teremos que ser este homem com o ministério de evangelista, com o trabalho de evangelista, com a missão de evangelista, com o objetivo de conseguir o máximo possível de almas para o reino de Deus. Alguém pregou para mim e eu aceitei. Alguém que Deus usou nesse ministério de evangelista, até porque o evangelista é aquele que leva boas novas, boas notícias, é aquele que leva a palavra de Deus. Eu e você temos também que cumprir este ID, certo? Esse ofício, esse trabalho de levar o evangelho para quem, meus amados? Para as almas que estão distantes de Deus, para as almas que estão afastadas do evangelho, para as almas que estão sofrendo, aprisionadas, escravizadas pelo pecado. Este evangelho, o qual eu e você aceitamos, nos libertou um dia. E este mesmo evangelho, Cristo, ele nos manda a gente levarmos aqueles que ainda não aceitou, certo? Porque quando chegarmos até eles para levar esta palavra, esta mensagem,
eles, ao ouvir o Espírito Santo, irá fazer com que ele entenda qual é o sentido e o objetivo desta palavra, qual é o objetivo de Cristo, o qual nós pregamos, que é salvar a alma dele, que é escrever o nome dele no livro da vida, que é um dia levar ele para os céus. Mas por incrível que pareça, muitos hoje não se preocupam em pregar o Evangelho, até porque muitos não têm um testemunho verdadeiro. Até porque muitos não têm uma vida, certo? De um caráter tal que se iguale ao caráter de Cristo na sociedade. E por mais que esteja dentro da igreja, o seu testemunho, ele não bate com o padrão bíblico. E ele se envergonha, sabe de quê? Dos seus amigos, dos seus companheiros de trabalho, dos seus companheiros de colégio, dos seus companheiros de classe, dos seus companheiros de vizinhança, porque não dão bons exemplos e bons testemunhos. E isso impede a muitos, sabe de quê? De levar o Evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, meus santos? Porque eles não dão um exemplo de vida. E por eles não dar bons exemplos de vida, eles sentem-se intimidados de chegar para alguém que conhece as suas fraquezas e as suas faltas e falar de Jesus para ela. Sabe por quê? Com medo de ser corrigido, com medo de ser repreendido, com medo de ser envergonhado. Mas a Bíblia diz que a história diz que John Wesley, certo? John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra, além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras. Ele, juntamente com o seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem. Entendeu? E hoje, muitos dos nossos irmãos, me permita dizer isso, não tem ousadia nem para pregar para o seu vizinho que mora ao lado da sua casa. Certo? Muitos, por não ter testemunho de vida, por ter faltas, certo? Diante dos que lhe rodeiam. E Deus lhe chamou para quê, meu irmão? Foi para levar o Evangelho, sem levar em conta que Deus, o maior chamado que Deus ele tem na sua vida é o da tua salvação, para salvar a tua alma. Mas eu te pergunto, você pode dizer, eu me entreguei ao Evangelho para ter de Deus a minha salvação. Aí eu te pergunto, você será hipócrita? Você será tão hipócrita a ponto de dizer que se converteu a Deus para ser salvo e negligenciar o amor que há em Deus, que Deus também depositou em você, para que assim como você teve de Deus a salvação, você também passá-la para um amigo, para um irmão, para um companheiro? A hipocrisia, ela tem colocado muitos ao lado da esquerda, certo? E tem esquecido que o seu lado é a direita. Quando Deus ele chama John Wesley para pregar na Inglaterra, Deus o dotou da sua presença, da sua graça e poder e amor pelas almas, certo? Aqueles homens sofreram perseguições, John Wesley e seu irmão Charles, certo? Charles Wesley sofreram perseguições, mas não se intimidava a ir até as prisões para levar o Evangelho de Cristo. O ofício de evangelista estava no coração e no íntimo daqueles homens, certo? Quando a história também nos fala de Charles Finney, um famoso pregador avivalista,
que viveu para pregar o Evangelho de Cristo, foi um homem de muita oração e paixão pelas almas, certo? Charles Finney, um homem que tinha paixão pelas almas, ou seja, ele não foi aquele que disse, ora, eu estou salvo, eu estou com Cristo, a minha vida pertence a Deus, pronto, basta. Não. Ele foi induzido por Deus e aceitou o chamado de Deus para comissionar, para levar a sua palavra, para levar o Evangelho de Cristo àqueles que estavam distantes. E quantas almas esses homens ganharam, irmãos? Que até hoje eles nos dão exemplos, são espelho para hoje nós nos olharmos e virmos o que nos faltamos fazer e vermos também o que deixamos de fazer. Quando a história também nos fala ainda de um outro grande homem de Deus, certo? Que foram homens notáveis, a gente não deixa também de citar David Wilkerson, certo? Um pastor, certo? Que iniciou seu ministério no ano de 1958, em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representada pelas gangues locais. A obra A Cruz e o Punhal. Agora imagine, certo? A cruz e o punhal. De um lado estava a cruz, do outro lado estava o punhal. Este homem, um grande homem de Deus, que hoje a igreja se espelha nele, assim como se espelhou em Davi, assim como se espelhou em Isaac, assim como se espelhou em Jacó, assim como se espelhou em Elias, em Isaías, em Jeremias, em Daniel, em José, em outros homens, em Abraão, certo? São homens notáveis que hoje a sua vida nos dá um grande exemplo de valentia e de amor pelas almas, as quais a igreja dos dias atuais não pode deixar essas qualidades passar, certo, irmãos? Então nós que somos homens de Deus, mulheres que estão no Evangelho engajadas junto com os homens de Deus, foram chamados para essa comissão, para comissionar, para levar o Evangelho, certo? Porque hoje as pessoas precisam de Cristo como nunca precisaram. E o remédio para a doença que alastra a humanidade hoje se chama Jesus. E a cura para as pestes que têm alastrado a humanidade hoje se chama Evangelho. Se todos se entregassem ao Evangelho, a nossa humanidade era diferente. Segundo a história, ela nos diz que 33% hoje da população no nosso Brasil são cristãs. Isso envolvendo toda classe de religião, ou seja, todas as igrejas no geral, todos aqueles que se entregaram o Evangelho, independentemente de placa de igreja, totaliza apenas em 33%, certo? A gente vamos ver que 340 igrejas foram fechadas as portas em Portugal. E aí, meus irmãos? 340 igrejas fecharam as suas portas em Portugal, certo? 300 na Holanda, certo? E a Inglaterra são países ainda considerados pós-cristão. E aí, meus irmãos? 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquita, restaurantes e biblioteca. Aí eu te pergunto, essas 340 igrejas que fecharam as portas em Portugal, precisa que se reevangelize. Quantas almas não havia nessas igrejas, mas aqueles que são perseguidores do cristianismo, eles têm perseguido o povo de Deus, e você vê 340 igrejas de portas fechadas,
Quantos cristãos amados não estavam ali, não congregavam ali e hoje se encontra dispersado como ovelha sem pastor pelo deserto. Nessas 300 igrejas na Holanda que foram fechadas também, que foram transformadas em bares, em mesquita, quantas almas congregavam ali e hoje se encontra o rebanho espalhado, certo? Aí a gente vimos 1.500 templos cristãos, entendeu? Estão fechados, certo? Então nós queremos ficar por aqui. Em um outro vídeo a gente damos continuidade a esta mensagem, tá ok? Então queremos apenas dizer que os amados continuem nesta pouca força, levando o Evangelho de Cristo Jesus, tá ok, meus irmãos? Que Deus abençoe o nome do Senhor.